Por que o mito de que os cães são daltônicos é tão amplamente aceito? Os cachorros veem cores, mesmo que tenham um espectro mais limitado do que nós. Eles enxergam muito bem o azul, o amarelo e o violeta. Mas é difícil para eles diferenciar entre laranja, vermelho e verde. Então, se você quiser redecorar a casa do seu cãozinho, talvez deva optar por tons de roxo e azul. Animais, plantas e humanos. Estamos todos realmente conectados e temos traços em comum, pois todos evoluímos do mesmo micro antepassado. Este seria o ancestral original do nosso planeta. Luca. Ele representa o último ancestral comum universal, que é um organismo de 3,8 bilhões de anos. Fechar os olhos pode melhorar sua memória. Digamos que você queira ouvir uma história e ver o quanto consegue se lembrar. Estudos mostram que, se fechar os olhos e descansar 15 minutos, você se lembrará melhor dela. Esta é uma boa técnica para quando se está estudando ou tentando se lembrar de alguma informação chata. Aquele cantinho rosa do olho é, na verdade, o remanescente da terceira pálpebra. Todos nós temos essa membrana misteriosa. A terceira pálpebra é muito mais notável em certos mamíferos e aves, pois protege os olhos da poeira. Mas, para os humanos, esse tecido não tem nenhum significado particular. Então, os cientistas acreditam que eventualmente iremos perdê-lo. Quando as batatas são expostas a muita luz, elas geralmente ficam verdes, seja em uma fábrica, no armazenamento ou no campo. Isso acontece porque elas começam a formar clorofila, o pigmento que dá a cor verde às plantas. Então, quando você vir salgadinhos de batatas fritas verdes, significa que eles foram feitos com uma dessas batatas que foram expostas à luz por mais tempo. Mas só porque algumas batatas fritas verdes foram parar no pacote, não significa que você deve comê-las. Como se vê, as partes verdes das batatas e dos salgadinhos não são boas para você. Não vai acontecer nada se você comer 1 ou 2 desses salgadinhos de batatas fritas verdes. Mas se comer demais, poderá sentir algum desconforto. Apesar do nome, algumas laranjas não são cor de laranja. Algumas inicialmente contêm grandes quantidades de clorofila, o que deixa este cítrico primeiro com a cor verde. À medida que vai amadurecendo, a clorofila desaparece lentamente conforme a fruta é exposta a temperaturas frias. É quando ela fica com a cor laranja. Mas é também por isso que, em áreas quentes em todo o mundo, as laranjas permanecem verdes. Se você encomendou algo pequeno da Amazon, como uma caneta, um único livro ou outra coisa, pode acabar recebendo o item em uma caixa que parece grande demais para ele. Isso não é um acidente, nem algo aleatório. É por causa do complexo algoritmo de envio deles. Ele leva em consideração o tamanho dos outros pacotes que vão para o mesmo local, bem como o tamanho do veículo de transporte. O item pequeno ganha um tamanho de caixa que se encaixa no espaço dentro do veículo, junto com as demais embalagens, e evita que elas deslizem. O físico e inventor Percy Spencer descobriu as micro-ondas por acidente. Ele estava construindo um magnetron para alguns de seus equipamentos de radar. Em determinado momento, percebeu que a barra de chocolate que tinha no bolso começou a derreter. Ele ficou curioso sobre o que aconteceria a seguir. Então, direcionou as micro-ondas para ovos, que explodiram, e para pipocas, que estouraram. Foi assim que ele descobriu uma ótima ferramenta para aquecer alimentos que consomem menos energia do que um forno convencional. Em sua versão original, o produto, parecido com argila, que hoje chamamos de massinha de modelar, era um limpador para papéis de parede. Ela foi inventada e vendida com o propósito de remover a fuligem desses papéis. Na época em que apareceu pela primeira vez no mercado, você só conseguia comprá-la na cor branca. Mas depois, quando começaram a vendê-la como brinquedo, foi produzida em amarelo, azul e vermelho. Hoje você pode obtê-la em mais de 50 cores diferentes. O plástico bolha tinha um propósito um pouco diferente no início. Ele era para ser papel de parede. Na década de 1950, quando surgiu pela primeira vez, 2 engenheiros decidiram colar 2 cortinas de chuveiro juntas. Foi assim que eles prenderam pequenas bolhas de ar entre elas. Eles estavam tentando criar um tipo de papel de parede texturizado, mas não deu certo. Alguns anos depois, a IBM teve que enviar alguns processadores de dados e precisava de algo para protegê-los. Foi quando surgiu o fenômeno do plástico bolha. Um estudo mostrou que apenas 1 minuto estourando plástico bolha é tão calmante quanto uma massagem de 30 minutos. Por que os ventiladores não resfriam o ar? Você pode colocar um termômetro na frente de um e escolher a velocidade turbo, mas a temperatura não diminuirá. De fato, a temperatura pode até subir se você deixar o termômetro próximo às peças dele, graças à corrente elétrica. O ventilador não resfria o ar, mas resfria você ou qualquer outro objeto que tenha água dentro. Ele melhora a circulação de ar em um espaço fechado. E além disso, acelera a evaporação, o que torna os líquidos, incluindo o suor da sua pele, um pouco mais frios.
Você notou que as tampas das canetas têm um pequeno orifício na parte superior? A princípio parece aleatório, mas na verdade serve para salvar vidas. Se você engolir acidentalmente esta tampa, o orifício garante que você possa continuar respirando, pois suas vias aéreas não serão completamente bloqueadas. Se você observar mais de perto o céu noturno, verá estrelas em diferentes formas e tamanhos. O branco é a cor mais predominante, é verdade, mas elas brilham em tons de vermelho, azul e amarelo também. Mas você não verá uma estrela verde. Não é que as estrelas não emitam luz verde. O fato é que nossos olhos não as veem assim. As estrelas variam suas cores quando queimam em diferentes temperaturas. As mais quentes parecem azuis, enquanto as mais frias parecem queimar em tons de vermelho. Mas todas brilham em várias cores. Elas emitem diferentes comprimentos de onda de luz que representam várias partes do espectro de cores. Não podemos perceber todos esses comprimentos de onda separadamente. Vemos apenas o comprimento de onda de luz dominante, o que significa a cor dominante. Assim, estrelas de calor médio emitem fótons verdes na maioria dos casos, mas simplesmente não parecem verdes. Quando tentamos processar algo que gera muitos fótons vermelhos, verdes, azuis e amarelos ao mesmo tempo, nossos olhos veem como branco. Essa é a mesma razão pela qual estrelas de temperatura média, como o nosso Sol, parecem brancas para nós. Por que piscamos? Para umedecer e limpar o olho, com certeza. Toda vez que você fecha as pálpebras, as glândulas lacrimais secretam uma substância salgada que varre a superfície ocular. Isso leva embora, então, todas as minúsculas partículas de poeira e também lubrifica as partes expostas do globo ocular. Costumamos piscar a cada 4 a 6 segundos, a menos que os olhos estejam mais irritados. Nesse caso, piscamos com mais frequência para mantê-los úmidos e limpos. Mas não apenas isso, piscar também ajuda nosso cérebro a descansar. Ele tem que processar tantas coisas o tempo todo, então é justo dar uma pausa de vez em quando. Então, piscar resgata nosso cérebro cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Quando fechamos os olhos, ajudamos nosso cérebro a desligar e fazer uma pausa mental muito curta, mas ainda assim eficaz. É por isso que piscamos mais quando estamos no meio de uma tarefa que exige alguma atividade mental séria. Por que temos unhas? Elas geralmente são feitas de um tipo específico de proteína encontrado nos pelos, cabelos, garras e cascos, chamado queratina. E ao contrário das garras, as unhas são chatas e largas, por isso são mais eficazes para proteger as pontas dos dedos dos pés e das mãos de possíveis lesões. Elas não apenas protegem as áreas sensíveis, como também fornecem um suporte rígido para que você possa pegar e separar pequenos objetos com mais facilidade. Como você pegaria uma pecinha de quebra-cabeça ou tiraria o adesivo daquele seu suporte sem unhas? Seria quase impossível sem o uso de ferramentas adicionais. Grandes símios e macacos também usam os pés para tarefas tão delicadas. Os primatas provavelmente desenvolveram unhas, pois precisavam de ajuda para tarefas simples como agarrar galhos com força e remover carrapatos. Framboesas, amoras, morangos e cerejas não são bagas. Para ser classificada como uma baga, a fruta teria que ter 3 camadas, uma externa protetora, uma carnuda no meio e, por fim, uma parte interna onde pode-se encontrar as sementes. Além disso, a planta deve vir de uma flor com apenas um ovário e ter 2 ou mais sementes. Então, por esse critério, oxicocos e mirtilos são bagas, juntamente com mais algumas plantas que você não esperaria estar nesta categoria, como kiwis, bananas, melancias, tomates, berinjelas e até pimentas. Você provavelmente já ouviu falar que seus ouvidos e nariz são aquelas partes do corpo que nunca param de crescer. Isso acontece por causa dos efeitos das alterações da pele e da gravidade. Outras partes do corpo mudam da mesma forma, mas você não pode ver tão bem quanto consegue ver o que está acontecendo com seu nariz e ouvidos. A torre do Empire State Building foi projetada para servir como estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses dirigíveis se tornariam o principal meio de transporte no futuro. O projeto incluía pranchas de desembarque, estâncias de check-in e alfândega e assim por diante. Depois, os engenheiros perceberam que o vento lá em cima era forte demais para seus planos e desistiram da ideia. Angel Falls, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes mesmo de atingir o solo. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Ocorreu em 1997 e lembrava o barulho dos animais marinhos, mas o volume era muito alto para um som produzido por uma criatura viva. A Antártida pode parecer um campo gigante de gelo, mas na verdade há um enorme continente embaixo. Isso significa que tem vulcões, montanhas e vales, como qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que a massa de terra da Antártida tem o ponto mais baixo do planeta, bem como enormes cadeias de montanhas.
Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria uma grande parte do gelo da superfície e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível do mar subiria e inundaria áreas costeiras ao redor do mundo. As águas oceânicas também seriam desestabilizadas, colocando em risco a vida marinha. Ainda bem que todos esses vulcões estão adormecidos no momento. Um dia no Polo Sul dura 6 meses neste continente. O Polo Sul tem apenas um pôr do sol e um nascer do sol durante todo o ano. A Terra primitiva pode ter sido roxa, não verde. Existe uma teoria de que micróbios antigos usavam outras moléculas além da clorofila para absorver a luz solar. Essas moléculas provavelmente davam aos organismos vivos uma tonalidade violeta. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que todas caberiam em um navio de cruzeiro de médio porte nos dias de hoje. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é matéria escura, misteriosa e invisível. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria até a altura de um prédio de 26 andares. Sob luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece devido à clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. O Oceano Pacífico encolhe a cada ano, devido aos movimentos das placas tectônicas, e o Oceano Atlântico fica maior, na mesma proporção. Atualmente, existem apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é o manto de gelo da Groenlândia. A segunda, a camada de gelo da Antártida, é enorme, é do tamanho do México e dos Estados Unidos continentais juntos. Ondas de tsunami muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que vários centímetros acima da superfície até atingirem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, elas podem viajar tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz solar prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles fluorescem. Esse processo produz proteínas que atuam como protetor solar. Quase 90% de toda atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Há um aglomerado de vulcões que tem 1.133 cones vulcânicos. Todos eles estão ativos e confinados em uma área do tamanho do estado de Nova York. O Zemshun Canyon, no meio do mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Há mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Em 1900, um dos furacões mais fortes surgiu perto da América Central e no Golfo do México. Em seguida, chegou à Flórida e ao Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Ele foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade se transformou em um furacão de categoria 4. Os furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento usando algo chamado escala Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 o mais fraco e 5 o mais forte. O povo de Galveston teve menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou até Oklahoma e Kansas. O furacão então seguiu para as grandes planícies e virou em direção aos Grandes Lagos, na Nova Inglaterra, e atingiu o sudeste do Canadá. A tempestade foi tão forte que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem resistentes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números da população naquela época, atualmente equivaleria a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. Lago Manchado. Dizem ser o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera, este é apenas um lago normal, que se parece com qualquer outro, mas tente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente, uma paisagem pontilhada com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas, e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que tinham propriedades curativas diferentes. E a explicação para as cores vibrantes é pura ciência. Cada uma tem uma alta concentração de diferentes minerais. Vivemos
dentro do Sol. Sua atmosfera se estende muito além de sua superfície visível. E mesmo que a Terra esteja a 150 milhões de quilômetros de distância da estrela, ainda está ao alcance da atmosfera solar. Auroras acontecem quando partículas carregadas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra e colidem com a atmosfera superior perto dos polos. A velocidade da rotação do nosso planeta está gradualmente diminuindo. Isso acontece a um ritmo sem pressa de 17 milissegundos por 100 anos. Por causa disso, nossos dias estão se tornando mais longos, e ainda assim, somente depois de 140 milhões de anos, o dia na Terra durará 25 horas. O continente mais meridional da Terra, a Antártida, é apenas o quinto maior, mas contém quase 70% da água doce do planeta e 90% do gelo do mundo. A Antártida também é considerada um deserto. Muitas rochas na Terra têm origem marciana. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares e descobriram que essas rochas chegaram do planeta vermelho. O maior castelo de areia do mundo está localizado na Dinamarca. Os 30 escultores de areia que o criaram usaram mais de 5.000 toneladas de areia. Para torná-lo mais durável, foram adicionados 10% de argila juntamente com uma camada de cola. Ele foi construído para resistir a invernos longos e tempestuosos. Alguns fótons que não são absorvidos são remitidos, e seu comprimento de onda determina a cor que vemos. Quando você expõe um material à luz solar ou fótons de energia mais alta, isso pode danificar seus cromóforos, razão pela qual eles não serão capazes de emitir fótons em determinados comprimentos de onda. Os materiais vermelhos desbotam mais a luz do Sol. Seus cromóforos emitem luz vermelha de uma forma que absorvem fótons do resto dos comprimentos de onda. De 60 a 100 toneladas de poeira espacial chegam à superfície do nosso planeta todos os dias. Essas minúsculas partículas cósmicas são liberadas principalmente por cometas, que geralmente são feitos de poeira e gelo. Quando o Sol transforma esse gelo em vapor, a poeira restante viaja para a Terra. Existe um prato perigoso que pode te envenenar se for preparado do jeito errado. Alimentos de todos os dias, como mel e caju, podem ser prejudiciais também, sob certas condições. Então, é importante saber esses fatos antes de ingerir algumas coisas. Você já mastigou as sementes enquanto comia uma maçã? Então sabe o gosto desagradável delas. É por causa do cianeto. Mas não entre em pânico. As sementes possuem uma capa protetora. Por isso, o cianeto não entra no seu organismo se você as engolir inteiras. Mas é bom tomar cuidado. Até pequenas doses de cianeto podem resultar em respiração acelerada e sintomas mais desagradáveis e sérios. Outro perigo que ronda sua cozinha são as batatas, as com brotos e partes verdes. Cortar essas partes verdes e os brotos resolve o problema apenas visualmente. A substância tóxica chamada glicoalcaloide pode já ter se espalhado por todo o tubérculo. Essa substância deixa pedaços verdes por um motivo. É um sinal de alerta. Comer batatas assim pode causar náusea, dor de cabeça e outras consequências. Você conhece o chá de bolhas? Se não, é uma boa oportunidade de saborear tapioca de um jeito diferente. Assim como o polvilho, ela é feita com mandioca, que é típica da nossa América do Sul. O polvilho é usado para preparar bolos e biscoitos, e pode ser doce ou amargo. É normal que alguns tipos de mandioca tenham toxinas. A tapioca precisa ser preparada do jeito certo antes de ser consumida. Se for servida incorretamente ou comida crua, as consequências são sérias. Mas quando é processada corretamente, é deliciosa e segura de comer. As frutinhas do sabugueiro são usadas para melhorar o sistema imunológico e ajudar o corpo a combater resfriados e gripes. Essa planta medicinal precisa ser preparada e manuseada com cuidado também. Se você comer as frutinhas verdes, elas podem fazer mais mal do que bem. É que nesse estágio elas contêm lecitina e cianeto, substâncias químicas que podem causar problemas de estômago, por exemplo. Este aqui é o item da lista que mais me entristece, e olha que ela tem muitos produtos saudáveis. Enfim, vou dizer em alto e bom som: pipoca! Há muitos estudos que dizem que a de micro-ondas faz mal à saúde. Primeiro, você ingere as substâncias usadas na embalagem. Há também o temperinho, que não tem nada de saudável. Agora, sabe aquele momento em que abre o pacote e a pipoca recém-estourada enche o ar com aquele cheirinho gostoso? Esse vapor pode causar danos irreversíveis ao seu pulmão. Por exemplo, existe um diagnóstico chamado pulmão de pipoca. Uma substância química usada para dar aquele gostinho amanteigado ao produto de micro-ondas é que causa essa doença. O que fazer então? Escolha outras opções de embalagem ou compre o milho e faça na panela.
A que é preparada naquelas pipoqueiras tem apenas 90 calorias e menos de 1 grama de gordura. Ufa! O número 6 é o mel. Sabia que este produto natural é perigoso para a saúde se comermos mais que uma colher de sopa? Ele tem uma toxina com um nome difícil de pronunciar. Para acabar com ela, o mel precisa passar por um processo de pasteurização. Agora vamos falar dos caroços de algumas frutas. Se você não mastigá-los nem mordê-los, está tudo certo. Mesmo assim, lembre que eles contêm ácido prússico, e essa coisa é venenosa. Já ouviu falar de ackee? Trata-se da fruta nacional da Jamaica. Quando ainda está verde, contém um veneno chamado hipoglicina. Ela precisa estar completamente madura se você quiser comê-la. Para ficar mais claro, a casca deve abrir sozinha. Assim que a fruta estiver pronta para ser colhida, ela vai abrir. Aí, não há o risco de comer a casca altamente tóxica, nem as sementes pretas, e sim a polpa cremosa e deliciosa que fica perto das sementes. Ingerir essa fruta incorretamente pode causar a síndrome do vômito da Jamaica. Fugu é o nome japonês do baiacu e do prato preparado com ele. O interessante é que esta pode ser a última refeição da sua vida se não for preparada corretamente. Esse peixe contém uma toxina muito poderosa e perigosa para seres humanos. Um único peixe tem veneno suficiente para prejudicar 30 pessoas. Por causa disso, os chefes japoneses passam anos treinando para obter uma licença especial. Apesar de todas as precauções e preparo específico, o fugu às vezes é a última coisa que algumas pessoas põem na boca. Você teria coragem? Que aperitivo gostoso! Castanha de caju. Mas ela também pode ser tóxica quando comida crua. Quando você a compra, pode estar escrito castanha crua no rótulo, mas não é 100%. Antes de ir para as prateleiras, é processada com vapor para remover uma toxina chamada urushiol, que fica na casca. O que aconteceria se você comesse esse produto totalmente cru? Uma perigosa reação alérgica se tiver tendência a sofrer esse tipo de complicação. Tudo depende da sua sensibilidade a esse veneno. E por falar em alimentos crus, o feijão vermelho é arriscado também. Ele contém uma toxina chamada lecitina, que pode causar dores estomacais e outros problemas digestivos. Basta engolir de 4 a 5 feijões crus para sentir esses efeitos colaterais. Odeio dizer isso, mas cenouras baby não existem. Essas fofinhas que vendem em supermercados são, na verdade, cenouras comuns que foram raspadas até esse tamanho de bebê. Seria legal que os ursinhos de goma com sabor de morango fossem vermelhos ou rosa, certo? Bom, foi mal de novo, mas eles são verdes. Arroz integral e arroz branco são o mesmo produto. A variedade branca começa como a integral, mas algumas partes dela são removidas por moagem, o que lhe dá sua cor branca. Isso permite que ela seja armazenada por mais tempo, mas ao mesmo tempo perde valor nutricional. Sobre o tema arroz, ele foi usado para construir a Grande Muralha da China. Os construtores misturaram sopa de arroz pegajosa com limão e adicionaram essa massa ao cimento. Era mais forte e tinha melhor resistência à água do que a argamassa de cal comum. Graças à sopa de arroz, a Grande Muralha tem sido capaz de permanecer em pé por séculos, apesar dos desafios impostos pela natureza. Você encontrou uma barra de chocolate há muito esquecida em algum lugar no fundo da sua mesa. Ótima surpresa! Mas quando abre a embalagem, hesita. O chocolate tem o que parece ser uma camada de poeira. Não se preocupe, ainda é seguro comer. É que a gordura ou manteiga de cacau usada para fazer a barra se separou do resto dos elementos por causa do calor. À medida que esfriou novamente, criou este filme esbranquiçado. No entanto, o sabor pode estar um pouco ruim, então pode ser melhor usá-lo para cozinhar. E teria mais autocontrole do que eu. Avocados não amadurecem enquanto ainda estão na árvore. Se não forem colhidos, eles simplesmente cairão do galho ainda verdes. Quando retirados da árvore, no entanto, se tornam macios e saborosos, assim como gostamos. Isso acontece devido à explosão de etileno produzido pela própria fruta após a colheita. Essa produção é inibida enquanto ela ainda está na árvore. Tomates comprados em supermercados geralmente possuem um sabor suave. Isso tem a ver com a forma como eles são cultivados e armazenados depois, já que são colhidos ainda sem estarem totalmente maduros e amadurecem nos containers de transporte nas prateleiras das lojas. Mas se forem armazenados a temperaturas abaixo de 4 graus enquanto não estiverem totalmente maduros, perdem muito do sabor. Para mantê-los saborosos, é melhor guardá-los fora da geladeira. O mel é provavelmente a única comida que literalmente pode nunca estragar. Se estiver devidamente selado e sem ar dentro,
é capaz de passar milênios e ainda ser comestível. O pote de mel mais antigo já encontrado tinha 5.500 anos, ao lado da múmia do ursinho Puff. Na verdade, não. Embora os chocolates meio amargo e ao leite não levantem dúvidas, o branco não é chocolate. Ele não contém cacau em pó, o que faz o chocolate ser, bem, chocolate. A variedade branca é feita de manteiga de cacau misturada com açúcar e aromatizante, geralmente baunilha. Os amendoins são parentes mais próximos das ervilhas do que das castanhas. São leguminosas, o tipo de planta que inclui ervilhas, grão de bico e feijão. A castanha de caju é uma semente coletada de frutas bem grandes. O mesmo pode ser dito sobre amêndoas, nozes e pistache. Todas são classificadas como oleaginosas. Às vezes, quando você compra sushi com carne de caranguejo, não leva de fato caranguejo. O material vermelho e branco é chamado de caranguejo de imitação e é basicamente uma pasta feita de peixe. Seu outro nome é surimi. Por sinal, o sushi era originalmente uma maneira de preservar o peixe. Era armazenado em arroz fermentado, que poderia manter o peixe fresco por até 1 ano, e depois disso, o arroz era jogado fora enquanto o peixe era cozido e comido. Se você chora ao cortar cebola, existem várias maneiras de evitar isso. Uma delas é colocá-la no freezer antes de cortá-la. Isso congelará as moléculas do produto químico que causam as lágrimas. Outro método é lavar a cebola em água fria pouco antes de cortá-la. O frio e a umidade deixados nela não permitirão que esse produto químico chegue aos seus olhos. E a terceira maneira é colocar papel toalha molhado ao lado da tábua de corte. O produto químico é atraído para a fonte de água mais próxima, que geralmente são seus olhos, mas neste caso, será a toalha. A grande maioria dos wasabi que comemos não é o wasabi de verdade. O verdadeiro é muito caro, então o que temos é apenas uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Tenha cuidado ao comer abacaxi fresco, porque ele pode literalmente te devorar de volta. Essa fruta contém uma enzima que digere proteínas. Sabe aquela sensação de queimação depois de comer abacaxi demais? É isso aí. Macarrão com queijo costumava ser um prato muito chique nos Estados Unidos do século XVIII. A massa só podia ser importada da Itália, o que a tornava cara, e o processo de fazer queijo consome tempo e esforço, além de não ser barato. Assim, apenas os mais ricos podiam comprar um prato de macarrão com queijo que era servido nos restaurantes mais chiques como uma iguaria. Ostras, lagostas e praticamente qualquer outro fruto do mar, por outro lado, eram considerados alimentos para os pobres na época. As comunidades litorâneas se alimentavam com o que conseguiam pegar no mar. Isso incluía mexilhões, caranguejos e muitas outras coisas que consideramos iguarias hoje. Uau, acho que se eu comesse um macarrão com queijo com lagosta agora, minha cabeça explodiria. De volta à comida dos ricos. Nos tempos medievais, o peixe era considerado um presente adequado para um rei. Os monarcas ingleses costumavam ser presenteados com peixes grandes, e mesmo antes disso, no Império Romano, espécies como a tainha vermelha eram uma iguaria que os imperadores compravam com grandes quantidades de ouro. A carne de salmão cultivado é naturalmente cinza, enquanto o peixe silvestre come muito camarão, o que deixa sua carne com aquela cor rosa-alaranjada característica. Assim, o de cativeiro é alimentado com um pigmento vegetal especial para reproduzir o mesmo efeito. O inventor da vaselina, Sir Robert Chesbrough, afirmou comer uma colher de vaselina todos os dias. Ele também pediu à enfermeira que o cobrisse da cabeça aos pés com o produto quando ficou gravemente doente. Ele logo se recuperou e viveu até os 96 anos. Assim, acreditava firmemente nas propriedades milagrosas da vaselina. Era um produto liso. As laranjas realmente deram seu nome à cor que agora conhecemos como laranja. No inglês antigo, ela era chamada de amarelo-vermelho. Somente quando a fruta se espalhou por toda a Europa, a palavra que significava sua cor surgiu. Se você quiser conferir uma colmeia mais de perto, certifique-se de não carregar nenhuma banana. O feromônio que envia um sinal de alarme para as abelhas protegerem sua casa tem cheiro de banana. Então, é provável que você se torne o inimigo número 1 delas se chegar muito perto. O leite já foi testado como um material para plástico. Era biodegradável e não solúvel em água, e praticamente não queimava. Porém, mais tarde foi superado pelo plástico à base de petróleo,
porque a variedade a partir do leite não podia ser moldada e se tornava frágil ao longo do tempo. Além disso, o tipo à base de petróleo tinha um custo menor de produção. O pound cake tem seu nome devido à sua receita. Os povos de origem inglesa usam a unidade de peso pound, e a receita original leva 1 pound de manteiga, 1 pound de ovos e, claro, 1 pound de açúcar. No Brasil, após as medidas serem convertidas em gramas, ele passou a ser chamado de bolo inglês. A pizza mais cara que você pode comprar custa cerca de $12.000. Só pode ser cozida por 3 chefes em sua casa e leva 3 dias inteiros para ser feita. Será que os chefes têm que ficar hospedados no quarto de visitas? No Antigo Egito, os trabalhadores eram pagos com comida, recebiam rabanete, cebola e alho como parte de seu salário. Essas plantas eram conhecidas por suas propriedades antibacterianas até então, o que as tornava bastante valiosas. Embora a cor mais popular da couve-flor seja branca, ela também existe nas variedades verde, laranja e roxa. Essas são mais difíceis de cultivar do que a branca, mas não são muito diferentes nos outros aspectos. Quanto ao número total de variedades de couve-flor, existem várias centenas. Para saber facilmente quão frescos estão os ovos, coloque-os em uma tigela de água. Um fresco afundará rapidamente, enquanto um podre flutuará. Ei, o último a chegar no fundo é um ovo podre. Imagine acordar em um mundo onde todo o chocolate existente é rosa. Esse doce já é irresistível, e com essa cor deixa seus olhos vidrados. Só de olhar, sua boca já começa a salivar. Você pega o chocolate rosa e finalmente dá uma mordida nessa obra de arte. Ele é gostoso, mas não tem sabor de chocolate de verdade. Existe um grande debate sobre o rosa ser ou não um quarto tipo de chocolate. Temos o amargo, o branco, o ao leite e agora o rubi? Não exatamente, mas relaxa, vamos entender o porquê. O chocolate rubi surgiu no mercado em 2017, por obra de uma empresa suíça-belga chamada Barrique Lebo. Como ele é feito, continua sendo um segredo comercial, mas a companhia falou um pouquinho sobre o processo. Você pode não saber, mas transformar grãos de cacau em chocolate leva tempo. Após colhidos, os grãos precisam ser secados e fermentados, e geralmente é esse processo de fermentação que dá ao doce seu sabor rico e complexo. Aí, os grãos precisam ser tostados. É nessa etapa que eles adquirem a cor escura de chocolate com a qual estamos acostumados. Após triturados, a última etapa do processo é derretê-los até a obtenção de um creme, que será misturado a açúcar, manteiga, leite ou qualquer outro ingrediente que você desejar. Alguns grãos de cacau são naturalmente arroxeados e escurecem mais durante o processo de fermentação. Mas para fazer o chocolate rubi, os fabricantes têm que interromper a fermentação pela metade. É assim que preservam um pouco da roxidão natural dos grãos que, misturada a outros ingredientes secretos, se torna rosa. Se este vídeo estiver dando água na boca, vá a uma loja mais próxima e procure um Kit Kat rubi. Você provavelmente perceberá que ele possui uma textura parecida com a do chocolate branco, mas o sabor é levemente ácido e frutado, certamente por causa do processo de fermentação que acabamos de falar. Caso você não tenha encontrado esse tipo de Kit Kat perto de sua casa, há outra receita que se aproxima do sabor dele. De acordo com Angus Kennedy, especialista no assunto, é só mastigar um pedaço de chocolate branco. Acrescente algumas framboesas e um pedacinho de chocolate ao leite. Esse é mais ou menos o sabor que uma barra da versão rubi tem. Aqui uma curiosidade. Há controvérsias também sobre o branco ser ou não chocolate de verdade. Cientistas afirmam que não podemos chamá-lo assim, pois não há nenhum grão de cacau nele. Trata-se simplesmente de manteiga de cacau misturada a açúcar e com um pouco de baunilha para que tenha algum sabor. Outros estudos dizem que desde que tenha uma porcentagem de gordura de cacau, qualquer coisa pode legalmente ser chamada de chocolate. Se essa for mesmo a regra, o branco se enquadra nela. Mas enfim, por que o chocolate rosa ficou tão famoso? O fato é que não comemos só com a boca. Comer envolve todos os nossos sentidos. Tamanho, formato, cor e textura da superfície definem o quão atraente um alimento será para nós. O cheiro também desperta o desejo de comer alguma coisa. Por mais maluco que pareça, o odor de um alimento pode ativar as papilas gustativas. Mas antes de tudo, comemos com os olhos. Quer dizer, veja só este lindo ganache rosa e este mousse de chocolate rubi. Essas coisas são esteticamente agradáveis e parece que você está prestes a ingerir uma das cores do arco-íris. Nham! Comer com os olhos tem sido uma realidade para os humanos desde os primórdios dos tempos. Vamos pegar nossos ancestrais primatas como exemplo.
A ciência especula que eles podem ter desenvolvido uma visão tricromática para identificar frutas nutritivas e coloridas entre as folhagens verde escuras. Aposto que só de olhar para estas imagens deliciosas você já está ficando com vontade de comer tudo o que mostramos. Mas nossos cérebros não são tão espertos quando o assunto é comida, então somos facilmente enganados. Por exemplo, se você beber um líquido rosa que tem gosto de banana, vai levar um bom tempo para processar isso corretamente. É que sua expectativa inicial será beber algo com gosto de morango. Outro estudo mostra que nosso cérebro percebe texturas ásperas como um sinal de alimento saudável, mesmo se esse não for exatamente o caso. Se eu lhe der alguns brownies com textura áspera e outros lisos e lhe pedir para comer os que contêm menos calorias, você provavelmente escolheria os mais ásperos. Este estudo do Journal of Consumer Research mostra que alimentos com texturas ásperas parecem mais nutritivos, ainda que contenham os mesmos valores nutricionais das versões mais macias. É por isso que ingerimos cereais e barras de granola com a intenção de emagrecer, quando na verdade esses alimentos são muito calóricos. Até hoje somos mestres em comer com os olhos. As redes sociais até nos incentivam a tirar uma foto da comida que pedimos antes de colocá-la na boca. Quanto mais bonito for o prato e a comida, mais curtidas a pessoa receberá. E mais o dono do restaurante venderá. O lado bom disso tudo é que as cozinhas do mundo inteiro estão ficando cada vez mais criativas. Você já ouviu falar sobre a rosca arco-íris? A internet ficou obcecada por ela alguns anos atrás, e com razão. A massa dela parece mais uma massinha de modelar do que algo comestível. Mas é um espetáculo para os olhos, e conquistou tanto crianças quanto adultos. É como comer um raio de sol, disse um dos admiradores. Quanto mais vibrante a cor, melhor. Existem dois lados em cada história. Assim como em um disco de algodão, duas texturas diferentes para ser mais preciso. Uma é suave e você deve usá-la para áreas mais sensíveis do seu rosto. Por exemplo, os olhos. O lado mais áspero pode ajudar você a remover a maquiagem e limpar o rosto em áreas menos sensíveis, como a testa. Se você gosta de plantas em casa, provavelmente notou que os vasos de flores têm buracos na parte inferior. Esses buracos são a razão pela qual seus amigos verdes vivem uma vida feliz. Eles são extremamente importantes para a drenagem da água. Graças a esses buracos, você evitará o acúmulo de água que pode ser prejudicial à planta. Além disso, graças a eles, as raízes podem crescer e se expandir além dos limites do vaso. Você já notou que os óculos de sol estilo aviador têm principalmente lentes verdes? Isso tem a ver com a origem deles. Eles surgiram pela primeira vez na década de 1930. Antes disso, os pilotos tinham óculos de proteção para proteger os olhos enquanto estavam no ar. Altas altitudes com sol brilhante e temperaturas abaixo de zero eram um verdadeiro teste para seus olhos. Os óculos os ajudavam com esses problemas, mas depois teve outro. Como a diferença de temperatura entre o ar externo e dentro dos óculos era grande, as lentes embaçavam e atrapalhavam a visão do piloto. Então, a empresa chamada Bausch & Lomb criou um novo formato de lentes, que era cercada por uma armação de metal leve. As lentes eram verdes escuras, porque essa tonalidade corta a luz azul, o que também é um problema para os pilotos quando eles estão voando acima da linha das nuvens. Além disso, lentes verdes reduzem o brilho e melhoram o contraste e a nitidez. Buracos na lateral dos seus tênis All-Star. São realmente necessários? Bom, eles permitem que o ar entre e resfrie seus pés. Você também pode usá-los para amarrar seus tênis de maneiras diferentes, criando um estilo só seu. Existem duas razões pelas quais as garrafas de plástico têm ranhuras. Primeiro, se você estiver bebendo água fria e estiver quente na rua, verá que há muita condensação na sua garrafa. Ou talvez se você estiver praticando algum esporte ou malhando, suas mãos estão suadas e se as garrafas tivessem uma superfície lisa, seria mais difícil segurá-las. Então, essas ranhuras existem para que você possa segurar a garrafa mais firmemente. A segunda razão é que com essas saliências, os fabricantes podem usar um plástico mais fino. Isso significa que eles precisam de menos material na produção geral. E esse plástico ainda é firme o suficiente para que a garrafa mantenha sua forma. Cabides de madeira não existem apenas por razões estéticas. Como são feitos de madeira de cedro, eles trazem um cheiro agradável para o seu armário. Além disso, repelem insetos. Eles também são bastante firmes, então são úteis para roupas pesadas, como jaquetas. E é difícil danificá-los, então tem uma vida útil mais longa.
Você deve ter notado que há um quadrado colorido na parte inferior do tubo da pasta de dentes. Esses blocos vêm principalmente em azul, vermelho, verde e preto. Eles são um tipo de indicadores, pois ajudam as máquinas de fabricação na linha de montagem a reconhecer onde e quando cortar o tubo e selar a extremidade. Algumas botas têm alças na parte superior traseira. Parece uma declaração de moda, né? Ou talvez seja algo que os fabricantes adicionam por diversão, mas essas alças realmente têm seu propósito. Com elas, você pode puxar a bota para cima ao vesti-la. Além disso, você pode facilmente pendurá-la ou usar a alça para dar melhor suporte para os cadarços. Hora da confissão. Lembra daqueles acessórios que vieram com seu aspirador de pó? Você também os colocou em algum lugar e nunca mais os usou? Na verdade, eles são muito úteis quando você está limpando a casa, porque servem para áreas específicas que às vezes são difíceis de alcançar com um bocal padrão. Todos nós sabemos para que serve o descascador de vegetais, mas além de descascar cenouras ou batatas, você também pode usá-lo para cebolas. Pode ser mais rápido do que usar a faca. Além disso, economizará algumas lágrimas. Alguns moletons têm algo bem específico na área do pescoço. Uma inserção em forma de V que pode ser vista no meio do colarinho. A inserção com ranhuras, semelhante às ranhuras da bainha e das mangas, permite que a roupa seja vestida com mais facilidade, sem perder a forma. A inserção em V se estica para que uma pessoa usando o moletom possa passar a gola pela cabeça. Seu objetivo também é absorver o suor. Em suas primeiras versões, os moletons tinham isso na parte de trás e na da gola. Com o tempo, eles perderam de trás, e essa inserção em V se tornou algo decorativo desde que os fabricantes começaram a costurar um V no colarinho sem usar o material com ranhuras que costumava ser adicionado antes. Quadrados ou círculos coloridos que você vê nas embalagens de alimentos não são uma indicação de vitaminas, minerais ou certos sabores que os alimentos contêm. E não é um código secreto que os consumidores devam solucionar. Na verdade, é para engenheiros de impressão. São chamados de inserções de controle de processo, ou blocos de cores da impressora. Durante o processo de impressão da embalagem de alimentos, os fabricantes usam esses blocos coloridos para verificar se a tinta de impressão está correta. Eles comparam a cor dos blocos que imprimem para garantir que a marca para a qual imprimem tem uma qualidade consistente e reconhecível em todo o mundo. A maioria das impressoras usa apenas 4 cores: amarelo, magenta, ciano e preto. Algumas impressoras têm cores adicionais, como verde, laranja e violeta. É por isso que às vezes você vê vários círculos em determinados pacotes. Eles testam cada cor de tinta. Margens em cadernos. Elas não estão lá como algum tipo de guia para fazer anotações e escrever. Alguém criou a solução em potencial que deveria proteger o trabalho escrito de ratos. Eles costumavam ser residentes bastante comuns nas casas das pessoas. Eles são conhecidos por sua dieta, incluindo basicamente qualquer coisa, como papel, por exemplo. Então, as pessoas começaram a adicionar amplas margens como um aperitivo, que deveria manter os ratos satisfeitos. Dessa forma, eles não chegariam ao prato principal, as páginas escritas. Os ternos têm uma casa de botão perto do entalhe da lapela. Os fabricantes a fazem para que você não possa abri-la sem arruinar seu terno. E quando você a compara com a outra lapela, vê que uma é completamente lisa. Você não encontrará uma casa de botão sem botão apenas em um paletó de terno. Camisas de acampamento, alguns casacos e outras peças de roupas também as têm. Isso tem a ver com a história das lapelas. As primeiras surgiram no início do século XIX. Antes disso, os homens usavam principalmente jaquetas de fechamento frontal com colarinho alto. Eles abotoavam até o topo. Durante os dias quentes, eles relaxavam a postura, abaixavam a gola e deixavam o botão superior aberto. Era um alívio, além de suas voltas dobradas ficarem simétricas no peito. E hoje, reconhecemos isso como uma lapela. As pessoas pararam de usar aquela casa de botão depois que criaram a lapela, a menos que fosse para algumas ocasiões formais, como por exemplo, quando você quer colocar uma flor lá. É por isso que os fabricantes de ternos a deixaram como um recurso de moda. Saquinhos de chá. É muito fácil adivinhar para que eles servem, mas eles podem ser úteis se você tiver pés mal cheirosos depois de um longo dia com os mesmos sapatos. Basta colocar saquinhos de chá, não utilizados, é claro, em seus sapatos durante a noite. Quando você acordar, os saquinhos de chá terão absorvido efetivamente todos os odores indesejados. Os prendedores de papel também podem ter um propósito útil além do principal. Você pode prender o seu dinheiro para mantê-lo unido. O mesmo vale para clipes de papel. Se a sua pulseira favorita quebrou e você está procurando uma maneira de segurá-la, um clipe de papel pode ajudar.
Basta prender um em cada extremidade da pulseira, torcê-lo firmemente e sua pulseira está pronta. Uma estranha mancha branca em uma banana é um sinal claro de que você deve jogá-la fora, pois são ninhos de aranhas. Estou falando da aranha armadeira, e essa mocinha é perigosa, também conhecida como a aranha mais venenosa do mundo. Uma mordida e seu sistema nervoso é instantaneamente bloqueado. Como um bônus desagradável, você sente náuseas e fica com a visão turva. É mais provável que elas sejam encontradas na América do Sul, mas como gostam de se esconder, podem entrar escondidas nas caixas de bananas e viajar para onde essas frutas forem. Elas gostam de viajar nos sacos das bananas, e há evidências de uma mamãe aranha viajando com seus filhotinhos. Ah, fofas! Você já comeu comida enlatada? É provável que também tenha engolido alguns vermes. Essas criaturas podem ser encontradas em todos os tipos de alimentos. Tomates enlatados? Certo que sim. Cogumelos enlatados? Com certeza. Os vermes são loucos por eles. Eles adoram tanto que 20 larvas devoram tranquilamente 100 gramas de cogumelos. Desculpa, amigo. Não há nada que possamos fazer. Apenas aceite os fatos. Algumas coisas assustadoras na sua comida podem realmente ser aprovadas pelo FDA. Por mais estranhos que pareça, o FDA aceita 30 ou mais partes de insetos por barra de chocolate. Quer saber mais? Ok. Que tal ter pelo de roedor na sua manteiga de amendoim? Delícia! Apesar de a manteiga de amendoim ser um dos produtos mais bem controlados pelo FDA, eles não veem nada de ruim em alguns pelos de roedores por embalagem. Agora vamos verificar sua intuição. Pergunta 1. Quanto mofo é aceitável na manteiga de maçã de acordo com o FDA? Não muito, na verdade. 12% de mofo é aceitável. Pergunta 2. Quanto mofo é aceitável na geleia de cereja? As coisas estão ficando mais fedorentas, já que 30% de mofo é ok na geleia de cereja. O último, que tal geleia de groselha? Atenção, 75% da geleia de groselha mofada é algo super ok para o FDA. Acho que nunca mais vou comer manteiga de amendoim com geleia de groselha. O brócolis é bom para a saúde e arriscado ao mesmo tempo. Não é que você deve desprezar o brócolis, é só um lembrete amigável para verificar seus vegetais. E se houver um inseto perigoso escondido no seu brócolis? Digamos uma aranha viúva negra? A mordida dela é tão ruim quanto a picada da aranha armadeira, mas mesmo assim não é boa. Essa é uma história real. Um cara de Ohio encontrou essa aranha no brócolis. Felizmente a história tem um final feliz. A pessoa chamou os protetores de animais locais e o santuário Ohio Another Chance adotou a aranha e deu a ela um nome muito fofo, brócolis. Só um minuto, estamos adotando aranhas agora? Ho ho ho, o Natal está chegando e você prefere uma árvore de Natal natural? Antes de arrastar aquela árvore direto para sua casa, é melhor inspecioná-la minuciosamente. Tá vendo aquele objeto em forma de pinha do tamanho de uma noz pendurado na sua árvore? Más notícias, este é o dormitório de alguém. É um saco de ovos contendo centenas de pequenos louva-a-Deus esperando para eclodir na sua casa e celebrar as festas de fim de ano com você. A menos que queira dividir sua cama com eles, certifique-se de que todas as surpresas estejam debaixo da árvore de Natal, não nela. Certo, você não quer arriscar e escolhe uma árvore de Natal artificial. Boa pedida! O fato é que as árvores artificiais têm 3 vezes menos probabilidade de pegar fogo do que as naturais, mas isso não significa que sejam totalmente seguras. Você deve ter cuidado de qualquer maneira, usar iluminação adequada e nunca colocar a árvore muito perto de uma fonte de calor. Os modelos resistentes a chamas são os melhores. Pessoal que é míope, cuidado! Se você vir algo que se parece com um biscoito Oreo ou uma moeda antiga com um design pitoresco, é melhor colocar os óculos antes de tocá-lo. Saiba que isso pode ser uma aranha aterrorizante. O quê? De novo? Sim, estou falando da aranha Cyclocosmia ricketi. E honestamente não tenho ideia de por que a chamam em inglês de aranha ampulheta e não de aranha biscoito. Essas mocinhas vivem no sudeste da Ásia, no México e na Guatemala, e parece que não se importam muito com o frio, pois podem até curtir algumas partes dos Estados Unidos e Canadá. Essas aranhas são notórias por armar armadilhas. Elas constroem tocas, e uma vez que detectam movimento, bam, atacam. Além disso, essas tocas as ajudam a manter afastados os visitantes indesejados, como as vespas. Boas notícias! Nós, humanos, somos grandes demais para elas nos arrastarem para suas masmorras, e apesar de muitos posts virais, elas não são venenosas para nós. Ufa!
Que horas são? É hora de desmascarar outro mito. Algum tempo atrás, houve um vídeo viral do TikTok com morangos embebidos em água salgada. O vídeo parecia bem nojento por causa de insetos parecidos com vermes rastejando no morango. Mas esse é meio que um mito de que todos os morangos são cheios de larvas. Em primeiro lugar, todos eles são verificados e encharcados antes de serem embalados e despachados. Além disso, há moscas das frutas, que são bem diferentes. O problema é que, se as frutas ficam muito tempo no balcão para serem compradas, elas começam a atrair moscas das frutas, que põem ovos minúsculos que depois se transformam em larvas, que depois se transformam em novas moscas das frutas. O ponto principal aqui é que essas moscas das frutas estão por toda parte, supermercados, lojas menores e até mesmo na sua cozinha. E assim, é muito provável que você as coma toda vez que mastiga praticamente qualquer fruta. Você acha nojento, mas eu vejo como proteína natural. Tô brincando. Não se preocupe, larvas de plantas não são perigosas para as pessoas. Além disso, você não precisa mergulhar suas frutas na água salgada. Um enxágue completo serve. É melhor evitar alguns alimentos se estiverem pouco maduros. A lixia é um bom exemplo. Apesar de sua aparência inocente, ela pode ser bastante perigosa. Se você comer a lixia antes de ela estar madura, provavelmente também consumirá algumas toxinas. Não é tão ruim quanto você pode imaginar, mas essa toxina pode reduzir significativamente o açúcar no sangue. Para pessoas com certas condições, pode levar a consequências indesejadas, incluindo febre e até coisa pior. Então, nada de extraordinário aqui, apenas certifique-se de que suas lixias estejam maduras. Você pode pensar que manchas pretas de fuligem na sua maçã são um sinal de que ela não é comestível, mas não é bem verdade. Em primeiro lugar, essas manchas não passam de um problema cosmético, mesmo sendo um fungo. Não se preocupe, não é perigoso ou algo assim. Opção 1. Esfregue essas manchas e devore sua maçã. Opção 2. Descasque-a e coma. A opção de jogar a maçã fora não existe. Cuidado se o salmão que você vai comprar tiver caviar. Isso pode ser um sinal de que esse peixe não ficará tão gostoso quanto você deseja. Os salmões do Oceano Pacífico tendem a botar ovos em água doce, então eles têm que migrar quando fazem isso. Mas uma vez que o salmão está em água doce, todos os seus sistemas param de funcionar e o peixe para de comer. Esse salmão ainda é comestível, mas a qualidade é muito inferior ao que poderia ser. E se você vir uma cápsula branca na sua couve, que supostamente é um casulo? Ei, não precisa jogar seu jantar fora. Você pode simplesmente remover essa aspirante à borboleta ou mosca, dar uma boa lavada na couve e degustar sua salada. Quase esqueci. Cuidado com as saladas pré-embaladas. Embora os fabricantes afirmem que é seguro comer sem lavar, há evidências de que as pessoas contraem problemas de saúde por causa de saladas pré-embaladas não lavadas. Essas saladas já renderam contas pesadas de remédios para tratar as consequências. Imagine que de repente você percebe uma mosca na sua bebida. Ela está nadando de costas? Você vai terminar o copo ou servir outro? Bem, depende do sexo dela. Se você tiver uma mosca fêmea na sua bebida, alguns minutos depois o sabor ficará estranho. Se uma mosca macho quiser tomar banho no seu copo, ela não vai estragar a bebida. O problema é que as moscas fêmeas têm certos feromônios responsáveis por aquele cheiro esquisito. Mesmo que você pesque a mosca instantaneamente, a bebida ainda pode perder seu sabor original, pois 1 nanograma de feromônio já é suficiente. Mas como você provavelmente não será capaz de distinguir o sexo da mosca, vai querer servir um novo copo. Sim, uma mosca no estômago não fará nada de ruim para você, mas é meio nojento.